acostumado com essa música que dá vontade até de cantar. Olá pessoal, eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E dando continuidade aí então aos temas da comunidade do canal Frater, eu venho hoje trazer para vocês mais uma pontinha da série Uma Advogada Extraordinária, falando agora sobre um dos tópicos que eu coloquei lá na comunidade do canal, que é o cunho esotérico da série. Eu coloquei há 5 dias, né, esse tema, e agora que eu especifiquei para vocês a diferença entre o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo, a gente consegue estabelecer aí, né, uma percepção de que existe na natureza e existe na convivência social uma tendência para crendice e uma tendência para racionalização, né? Por isso que tem aí no YouTube aquela liga racionalista que eu gostaria tanto de fazer parte, porque em alguns momentos eu gosto bastante de racionalizar. Eu tenho meus momentos de crença, meus momentos de fé, mas eu também gosto muito de racionalizar, e é por isso que os meus vídeos eles ficam extensos, né? Então, como explicar essa questão esotérica da, da série, né? Na série, eu coloquei aqui, ó, que o autista lá, como que é o nome dele aqui, o autista John Hon, né? Que ele está sendo acusado de ter matado o irmão na série, ele promove ali uma repetição, né? Ele, ele começa a repetir alguns comportamentos e eu até coloquei aqui na comunidade como que funciona esse raciocínio de repetição, né? Como funciona essa questão de repetitividade no autismo e que aquele método Kumon, não sei se vocês já ouviram falar, que é um método de repetição na matemática, tem alguns Kumons que até fazem método repetitivo com língua portuguesa e outras disciplinas, né? Aquele método Kumon já não funcionaria com o autista, né? Porque a questão da repetição no autista não é uma questão motivacional, é uma questão de inicialização do raciocínio constante. Então, todas as vezes que você inicia o raciocínio, você entende que você está para aprender alguma coisa, né? Assim como uma criança, ela repete aquilo que você está dizendo para ela tentar aprimorar e formar uma frase, né? E formar de repente, uma dialética, um raciocínio. Então, o autista, quando ele começa a repetir, a promover essas repetitividades, essas repetições de fala, significa que ele está inicializando de novo ou reiniciando de novo, né, aquele esforço de raciocínio para aquela aprendizagem. Então, quando desconecta, né, é a mesma coisa de você ter acabado de ter, por exemplo, uma aula e você não lembrar 20% da aula, por exemplo, né? Então você vai ter que tentar forçar o seu cérebro, né? Tentar se esforçar um pouco para você tentar resgatar alguma coisa. E o autista ele não consegue fazer essa mesma formatação que os não autistas fazem, que seria de só se esforçar para tentar puxar da memória alguma coisa, porque ele não constrói, ele não chega a construir porque os neurônios dele se desligam. Alguns ele não constrói da mesma forma, né? Com a mesma formatação. Então, como ele não constrói dessa forma, né, das interligações neuronais, ele vai reinicializando. Ele vai reinicializando para ir resgatando.
É diferente da gente que da sociedade que tem um raciocínio já conecto, né? Por exemplo, um raciocínio já formatado, né? E já formalizado, e você simplesmente se esforça para tentar recuperar. Se você recuperar, recuperou. Se você não recuperar, você entende então que você esqueceu. O autista ele vai fazendo de forma diferente, ele não tenta resgatar, ele tenta reinicializar. É por isso que ele repete. Então essa parte esotérica é a parte que você está acreditando que o autista vai resgatar da mente da mesma forma que a sociedade resgata, porque ele memorizou alguma coisa. Isso é esoterismo, isso é acreditar naquilo que você não sabe no que você está acreditando, porque você não sabe como que funciona, né? Isso é totalmente de cunho esotérico, totalmente crença, né? É totalmente acreditar. A advogada lá, mesmo ela tendo autismo mais de moderação mais leve do que o do John Hu, ela coloca ali, ela faz uma colocação ali para tentar promover com que o autista fale alguma coisa, né? Mas isso acaba não acontecendo. O que não acontece também é ele falar exatamente aquilo que você quer, que é aquele sim que ele pronunciou de acordo com uma indagação, né? Às vezes ele não fala nem aquilo, né? Nem sim ou não, às vezes, né? Às vezes ele dispersa totalmente, às vezes ele está focado em uma coisa totalmente diferente daquilo que você está abordando, então ele não vai desfocar daquilo de jeito nenhum, tá? Não adianta você crer, não adianta você dizer que você está é, tentando fazer um trabalho, porque esse trabalho em nada vai ser a mesma coisa. Agora, o trabalho de reinicialização, ele vai sendo proximal, né? O que que a gente pode constatar, por exemplo? Você faz um trabalho de reinicialização voltando, fazendo uma trajetória, reiniciando o que aconteceu, e você percebe, por exemplo, uma aversão do autista, né? Você percebe, por exemplo, que o autista faz assim com a mão, digamos, né? E já não quer aquilo. Então significa que ele teve alguma experiência negativa em relação àquilo. Isso é muito fácil de detectar, né? Mas para isso você tem que promover uma retórica, você tem que retroagir no tempo, né? E saber o que aconteceu para tentar reinicializar essa condição, né? Se você não fizer isso, se você sentar com ele e ficar indagando, você só está fazendo um trabalho esotérico, nada mais que isso. Não é um trabalho racional, tá? Sentar com o autista e indagar não é um trabalho racional. Eu tenho um videozinho que a mãe do Raoni que mostrou agora recentemente para mim, que é um vídeo muito interessante que exemplifica como é feito o trabalho com o autista, né? Aí a professora está do lado dele e ela está acompanhando ele no processo de reinicialização do raciocínio. Então ele está fazendo a letra A, depois ele faz a letra B, depois ele faz a letra C, depois a D, aí ela vai ajudando ele a fazer a voltinha. Aí ela tem várias técnicas para ele reinicializar o assunto. Por exemplo, acabou de fazer a letra D de um jeito, você vai fazer a letra D de outro. Então ele vai reinicializando constantemente. Por quê? Porque como é muito fácil de desconectar, né, o pensamento do autista se desfocar, né, por conta do seu hiperfoco também, que ele vai fazer? Reinicializando constantemente, você vai ajudá-lo a criar uma conduta ali de racionalista. Se ele, em algum momento, ele abraçar essa conduta, ele resolver pegar com as duas mãos para fazer acontecer, você já vai ter dado um passo gigantesco, né? Porque aí é uma questão dele autodidaticamente está fazendo alguma coisa, né, para promover e para construir algum raciocínio
ou alguma aprendizagem. Então isso é uma conquista muito grande. Para existir essa conquista, repito, tem que ser um processo constante, né, de reinicialização. Então você tem que fazer e repetir. Não adianta você fazer só de um modo, né? Você tem que fazer e repetir, relembrando vários modos, relembrando várias maneiras e aplicando a questão sensorial, né? Percebendo se o autista está olhando, está enxergando, né? Se ele está utilizando os sentidos ou se ele está desconecto, né? E o processo de reinicialização já voltou. Se ele estiver desconecto, o processo de reinicialização voltou estaca zero, você tem que criar outro start, né? Do começo para continuar, fazer uma. Isso não é, de certa forma, não é adestramento. Isso é um processo de reinicialização. O adestramento seria um processo de memória, né? Seria uma construção de uma memorização onde você, sabendo, por exemplo, você joga um game, né? Sabendo o caminho de vencer uma modalidade do jogo, você vai fazer sempre daquela forma e vai vencer sempre, né? Isso é um adestramento, né? Isso é um comportamento vicioso, né? Já esse raciocínio de repetitividade, de reinicialização, é diferente porque ali o autista ele vai lidar com os neurônios, né? Ele vai reconectar os neurônios, né? Então ele vai fazer o processo de aprendizagem, as conexões novamente, né? E dessas conexões e esses entrelaçamentos ele vai formar um raciocínio. Então a partir dali ele começa a utilizar as mãos de uma forma, ele começa a adquirir o seu modo operandi pessoal e particular, né? Então ele tem uma aplicabilidade com a mão. Muito provavelmente ele vai utilizar a mesma forma que ele pega a caneta para pegar ou lembrar como ele pode aumentar esse repertório ou a possibilidade de ele pegar um garfo, uma faca, uma colher ou um lápis, né? Ou coisas congêneres. As coisas que não são congêneres, que não são proximais, ele vai utilizar do conhecimento proximal, mas para isso tem que formalizar esse conhecimento proximal através do raciocínio repetitivo, né? Então na série, logicamente, né, a série o que ela colocou de interessante foi que ela não conseguiu coletar a informação do autista. Alguns canais colocam até isso, dão até o mérito e colocam isso como não romantizou, né? A série não romantizou. Depois eu vou trabalhar sobre esse assunto de romantização também na questão de romantização no autismo, porque é um termo muito genérico que é utilizado, porque assim, se a gente entender a romantização como romance mesmo, né? É, tentar criar uma fantasia, né? Que era como se tudo fosse perfeito, tudo pudesse ser maravilhoso, isso não entraria nem no mérito do autismo, tá? Porque para vocês terem uma ideia, só a palavra romantização ela já faz muito peso na socialização, né? Então o autista ele não tem esse peso todo na socialização. Na verdade, dependendo da moderação, ele vai ter quase 0%, né, de participação. Então, longe do autista de ter algum processo de romantização. Agora, logicamente que a sociedade ela pode se utilizar do romantismo porque a sociedade em si ela não sabe fazer projetos ou não sabe fazer acontecer nada sem utilizar aquilo que é instrumento dela. E o instrumento da sociedade, um deles é o romance. Um deles é o senso crítico, o outro é o senso poético, o outro alguns movimentos artísticos, né? Outros movimentos artísticos diferente do romantismo, pode ser o realismo, né? O surrealismo. Algumas pessoas têm a modernidade, o modernismo, né? Então a sociedade ela vai trabalhar com aquilo que ela tem de ferramenta, né? Obviamente. E
E o autista, ele trabalha com aquilo que ele tem, com o modus operandi dele. Agora, há uma distância muito grande, né, entre a sociedade e o autista no quesito ferramentas, né? As ferramentas que o autista usa para formalizar ou formar o seu raciocínio, né? Construir o seu raciocínio e as ferramentas que a sociedade usa, né? Aí fica todo aquele conflito. Aí quando você pega uma professora, né, que consegue trabalhar essa questão da repetição, né, e da reinicialização, você fica muito contente. Eu fiquei muito contente com esse último vídeo que a mãe do Raonic mandou, né? A professora trabalhando com bastante carinho, né? Ela entendendo ali, né? Como que funciona a retórica ali e a trajetória do raciocínio autista. O autista ele está completamente inserido porque ele está como todos os demais ali sentadinho na cadeira certinho. Então, quer dizer, ela está conseguindo uma inclusão de uma maneira muito talentosa e com uma maestria muito grande, né? Depois eu vou até pegar o nome da professora. É logicamente que junto ao trabalho da professora une-se o trabalho dos pais também. Tudo isso é muito bacana, né? Quando tem essa conjunção. A mãe do autista participando ou o pai do autista participando. Eu não posso participar muito, eu moro muito longe de onde fica o Raonic, né? Mas só de eu saber, né, que ele está desenvolvendo dessa forma, né? E está com profissionais muito bons, eu fico extremamente contente, né? E eu já fico todo empolgado para colocar aqui no canal, né? Já estou querendo colocar o vídeo dele. Vou tentar no próximo aí, nas próximas gravações, colocar, porque eu achei muito legal a aplicação assim da escrita, né? Pela professora. Então, galera, fica aqui então essa explanação sobre o cunho esotérico da série Advogada Extraordinária, né? Não sei se vocês conseguiram compreender, mas recapitulando aqui, o cunho esotérico ele parte a partir do momento que você está acreditando sem fundamento nenhum, né? E o cunho racionalista a partir do momento que você está acreditando com base em algum fundamento dedutivo, né? Não aquela indução, eu estou sendo induzido por aquilo que eu estou vendo, né? O autista parece que vai falar, ele vai falar, então vamos tentar instigar. Isso daí, gente, não tem base nenhuma. Tem que ter um fundamento. Agora, quando você está ali com ele constantemente reinicializando um processo, ou você cria uma trajetória, né? Você faz uma análise de como que foi ou como que aconteceu alguns fatos e depois você insere novamente o autista dentro do cenário e analisa o comportamento do autista. Através dessa análise é possível coletar dados mais convincentes, né? Dados com mais fundamento, né? Ao invés de simplesmente ser induzido por um estereótipo ou por um instinto que o autista já tem e que de repente você falou qualquer coisa e desencadeou nele um estereótipo que pode não ter nada a ver com o que você está indagando, né? Então, esse é o cunho esotérico da advogada extraordinária, né? Nesse quesito, não tem como o cineasta demonstrar como que é esse trajeto, porque o cineasta não vai ter experiência nenhuma, né? É compreensível. E também, ah, se ele conseguisse fazer isso, e um dia acho que nós vamos conseguir, né? A gente vai ter filmes muito bons, tão bons quanto, né? E agora tá virando moda essa questão aí de filme autista, né? Então aí quem sabe os cineastas aí eles vão cada vez mais evoluindo, né? Vão pegando aí uma ressalva aí nos canais mais críticos do assunto, né? E de repente eles podem
aproximar um pouco mais, né, o filme da realidade, né, ao invés de deixar o filme com um cunho muito imaginativo, fantasioso, né, e um cunho muito assim esotérico. Esse cunho racionalista é mais o The Good Doctor, né, que é um cunho mais racional. Ele debate com os médicos. O The Good Doctor ele recebe a mesma a mesma interatividade que os não autistas recebem, inclusive ele é desacreditado muitas vezes do seu raciocínio. Isso é muito interessante, né? Essa realidade nua e crua, o autista interagindo no meio com os recursos que ele tem, com as técnicas que ele desenvolveu e com o modus operandi dele. Isso é mais racionalista, né? Então o autista ali ele não vai mirabolar nada, ele não... Só que ali é o autista na primeira pessoa, né? Ali no Advogado Extraordinária, nesse momento ela precisou, né, na verdade, da que o outro autista de outra moderação entrasse em cena, né? Então ali o autista John, né? O John Hun, ele entrou em cena e acabou ganhando ali uma notoriedade maior naquele instante, né? Porque ficou muito mais curioso ele, né? De repente ele começou ali bater na mesa, ele começou a fazer uns estereótipos, ele emitia um grito, então começou a ficar muito mais curioso. Eles trouxeram, né, o cenário ali e ele ganhou um certo protagonismo ali, né? Agora o The Good Doctor ele fica sempre na primeira pessoa, né? Ele fica constantemente protagonizado, mesmo que ele receba algumas desacreditações dos profissionais e de quem está interagindo com ele. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado então. Você vê que eu mudei um pouco o visual, né? Eu pintei a parede do Heitor, que o Heitor tinha rabiscado, né? Agora a parede está grafite, né? Então fica mais difícil dele rabiscar, né? Então se ele rabiscar, eu vou oferecer para ele um giz, né? De quadro de colégio. Então se ele rabiscar dá para pagar, ficou um pouco mais fácil. Agora os dois, ou tanto o Raonic quanto o Heitor, eles adoram escrever e desenhar na parede. Agora o Raonic, depois que eu fiz a comunicação visual no quarto do Heitor, né? O Raonic, ele vem daquela comunicação visual, ele não mais se interessou em pegar as imagens, né? Então ele entendeu, ele recebeu uma comunicação. Então depois eu vou ter que fazer um vídeo aqui falando sobre essa comunicação alternativa novamente. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Peço a vocês que continuem compartilhando os vídeos do canal. Deem seus joinhas. Se inscrevam no canal caso você não tenha se inscrevido ainda, se não esteja inscrito. Faça uma doação para o canal de qualquer quantia para ajudar o nosso trabalho, né? Para que esse trabalho continue. E com o seu compartilhamento, esse trabalho ele pode chegar até uma família e de repente essa família que às vezes estava pensando que o mundo tinha acabado para ela ao ter um caso de autismo no lar, de repente essa família ela tem aí mais uma alternativa, uma concepção diferente aí do que é o autismo e possa ser uma família um pouco mais feliz e ter um pouco mais qualidade no seu dia a dia. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Espero vocês então na próxima gravação.